Hi guys, my name is Rafael and I'm going to be your English teacher this week. So in this first class, we are going to learn about someone who is very important for us. Let's take a look here. We are going to read and learn about Steve Jobs. Do you have an iPhone or an iMac? If you do, you should thank this man over here. This man is called Steve Jobs and he is very important for everybody's life. Esta pessoa, este cara que está aqui na tela, é uma pessoa muitíssimo importante para a tecnologia, para o mundo tecnológico. Então, para aquelas pessoas que têm iPhone, iMac, iPod, qualquer aparelho da Apple, você deveria agradecer a este homem aqui, Steve Jobs. Let's read about him at page 319. So, this is a short part taken from a book about Steve Jobs. Let's read about him. Então, este texto foi retirado de um livro que foi produzido sobre a vida do Steve Jobs. Então, a gente vai ver aqui alguns pontos que são bem importantes na vida dele, que foram marcantes na vida profissional e pessoal dele. Steve Jobs always loved machines. His father, Paul, repaired machines for a living. As a child, Steve loved to watch his dad build and fix things. Então ele sempre amou machines, máquinas. O pai dele, chamado Paul, repaired machines. Repair é o verbo consertar. Então o pai dele consertava máquinas for a living. For a living would be em português. Para sobreviver, era esse o trabalho dele, era essa a profissão dele. As a child, quando o Steve era criança, ele amava assistir, observar o seu pai construir, o verbo build, e o verbo fix, consertar, um sinônimo de repair. When Steve grew up, he started a company that produced machines. Not just any machines, but a machine Steve was sure would soon become part of a daily life, just like cars and TV sets. What was this machine? Quando o Steve cresceu, ele abriu uma empresa que produzia máquinas, já que era o que ele gostava. Mas não era um tipo qualquer de máquina. Era uma máquina que o Steve tinha certeza que em pouquíssimo tempo tornaria parte da vida das pessoas, assim como carros e TVs. Mas que máquina era essa? A personal computer. Personal computer é daí que vem a expressão, é daí que vem a sigla que muita gente usa para se referir a computadores. PC. Então, toda vez que alguém se referir, vou usar o PC para escrever isso, para fazer esse trabalho, para assistir esse vídeo, PC would be this, a personal computer. Today, millions of people own personal computers, but back in the 1970s, nobody did. Hoje em dia, milhares de pessoas têm computadores, têm PCs. Mas lá nos anos 70, na década de 70 ou nos anos 70, ninguém tinha. The first modern computer appeared in 1938. A computer created in 1946 was as big as a room. When Steve was a kid, computers were still too big and complicated for the average person to use. The government used them to gather information. O primeiro computador moderno apareceu lá em 1938. Lá em 1946 existia um computador que era do tamanho de uma sala inteira. Então vocês imaginem, hoje nós temos computadores que cabem no seu bolso, se você considerar que um celular
tem a mesma capacidade de um computador. Então, mas lá em 1946, um dos primeiros computadores, vocês tinham um computador ocupando uma sala inteira de uma casa. Quando o Steve era criança, os computadores ainda eram grandes demais e complicados demais para uma pessoa normal poder usar. Naquela época, os computadores eram usados apenas pelos governantes ou pelos governos, para que eles eram usados para reunir, para armazenar, reunir e armazenar informações. Steve wanted to change that. Steve and his friend Steve Wozniak started Apple Computers in the Jobs' garage. Their computer, the Apple II, was the hit of a West Coast Computer Fair in 1977. O Steve queria mudar essa realidade. Ele e seu amigo Steve Wozniak criaram uma empresa chamada Apple Computers na garagem da família Jobs. O Steve e seus pais moravam nessa casa e aí na garagem desta casa os dois criaram essa empresa. Their computer, the Apple II, os computadores deles, o Apple II, foi um hit, foi um sucesso na feira de computadores da West Coast lá em 1977. Why? It looked fun to use. Por que foi um hit? Por que foi um sucesso? Porque era divertido usar esse computador. In 1979, Steve visited the research center of the tech company Xerox. It was in Palo Alto, California. He walked around looking at the new computers and engineers were working on. Em 79, o Steve visitou o centro de pesquisa da empresa tecnológica Xerox. Esse centro fica localizado na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Ele andou pela fábrica, analisando, olhando, observando os novos computadores que os engenheiros estavam trabalhando. What's that? Steve asked one man. He pointed to a small gadget by a computer. When the engineer moves the gadget with his hand, an arrow on the computer screen moved too. O que é isso? O Steve perguntou. Ele apontou dizendo, o que é isso? Ou perguntando, o que é isso? Intrigado com que era um pequeno aparelho que estava conectado, que era usado no computador. Quando o engenheiro movimentava este aparelho, este equipamento, usando a sua mão, uma flecha se movia na tela do computador. This is a point-and-click graphical user interface, the man explained. That sure was a complicated name for a gadget that was so simple and yet so amazing. Every time the man moved the pointer to a picture on the screen and clicked it, it opened a program on the computer. Esse é a ponte e clique, uma interface, a ponte e clique gráfica, o homem explicou. Era esse o nome que ele usava para descrever aquele equipamento. Era um nome bem complicado para um equipamento que era tão simples e tão maravilhoso. Toda vez que ele movia o equipamento, a flecha na tela se movimentava também. E aí quando ele clicava, abria o programa. Parece familiar, né? Um equipamento que faz parte da nossa vida. Steve started the little gadget, or stared the little gadget. O Steve então ficou encarando, olhando, observando, o que é isso? Que equipamento é esse? Computers were operated by punching in keys on a keyboard. To work the computer, you had to know the right keys to push. This little gadget
made using computers so much easier. Steve couldn't believe it. He imagined having something similar for his computers. Os computadores eram operados pelo teclado. Você tinha que digitar os comandos no teclado para você abrir os programas ou os arquivos que você queria. Mas usando esse pequeno equipamento, você conseguia acessar esses arquivos, esses programas de maneira muito mais fácil. Aí o Steve não acreditava que um problema tão complicado podia ser resolvido com um aparelho tão simples. Ele imaginava que ele poderia ter alguma coisa, criar alguma coisa para os seus computadores. When are you going to sell it? The man asked the engineer. Quando você vai vender ele? Quando você vai vender esse equipamento? O Steve perguntou ao engenheiro. We're not, he said. It's fun, but there's no market for it. Nós não vamos vender. Ele é divertido, mas não tem mercado para isso. Steve Jobs didn't agree. As he stared at the little gadgets, he could see the future rolling out in front of him. Billions of people pointing and clicking on their home computers. He would have to improve the gadget. He would make it better, and he wouldn't call it point and click graphical user interface. He would call it his friendlier nickname, the mouse. O Steve não concordou que não existia mercado para esse equipamento. Ele ficou olhando para esse equipamento e ele conseguia enxergar um futuro para esse equipamento. Milhões de pessoas apontando e clicando nos seus computadores pessoais. Ele teria que melhorar um pouco esse equipamento. Ele o tornaria melhor. E não poderia chamar interface gráfica do usuário, aponte e clique. Ele achava que um nome mais simples seria melhor, o mouse. That day he learned the world was going to change, and he, Steve Jobs, was going to make it happen. Naquele dia ele ficou sabendo que o mundo ia mudar. E ele, o Steve Jobs, ia fazer isso acontecer, certo? Bom, pessoal, então aqui no nosso primeiro exercício, vocês têm aqui algumas perguntas sobre o que a gente acabou de ler. Esse texto aqui, ó, que é chamado de biography. O que seria uma biography, uma biografia? Uma narrativa que conta detalhes sobre a vida pessoal de uma pessoa real. A palavra biography vem do termo Greek, do termo grego, que significa escrita da vida. Bom, então você tem aqui o exercício 1, quero que vocês leiam as 3 perguntas e respondam para mim, nós conferimos em alguns momentos, ok? Question number 1. What did Steve's father do? Steve's father repaired machines. Era esse o trabalho dele, a profissão dele, consertar máquinas. How were computers when Steve was a kid? Computers were too big and complicated for the average person to use. Eram grandes e complicados demais para uma pessoa normal, uma pessoa comum usar. What did the government use the computers for? The government used them to gather information, para juntar informações. Já lá na page number 320, vocês têm o exercise number 3, que eu quero que vocês associem as palavrinhas que vocês têm ali, as 8 palavrinhas, que estão destacadas em negrito no texto, elas estão se referindo a quem? Por exemplo, na letra A, his, vocês têm lá number 1, his lá no texto. Esta palavrinha está se referindo a quem? Vocês vão ler lá que esta palavrinha está se referindo a ele, Steve Jobs. Então vocês podem completar a letra A com Steve, ok? Então vocês vão fazer a mesma coisa com as outras 7 palavrinhas destacadas no texto, ok? Conferimos em 1 minuto. Bom, a segunda palavra que vocês têm na letra B é them. Them está se referindo a quem no texto? A
computers. A letter C, vocês têm a palavrinha their. Their. Estou me referindo a quem? Deles de quem? Steve Jobs and Steve Wozniak. Na letter D, você tem a palavrinha it, que está se referindo a the Apple II, o computador que eles criaram. Letter E, vocês têm de novo a palavrinha it, mas está se referindo ao que dessa vez? The company Xerox. Na letter F, vocês têm his, que está se referindo a quem? The engineer. Letter G, vocês têm de novo a palavrinha it, se referindo a quem? The pointer, a flecha ou o aparelho que apontava. E finalmente, letter H, vocês têm lá their, que se refere a billions of people. Ok? Well, as homework, I would like you to do exercise number 2 from page number 30. Lá na page 330, vocês têm aqui, ó, estas palavrinhas aqui, 6 palavrinhas, e vocês têm lá 6 imagens. Então, estas imagens aqui estão relacionadas com as 6 palavrinhas que nós vimos aqui no texto. Ó. Arrow, gadget, keyboard, point, punch, stare, etc. Então, vocês vão associar lá, vocês vão ver qual é a vão ver a imagem, qual é a palavra que descreve essa imagem. Aí vocês vão lá e colocam o número correspondente, se é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ok? So this is for next class. In the next video, we are going to start the class by checking this. Okay, so for this, I thank you all, and I will see you again in the next video. Bye bye.